Olá pessoal, professor Adilson, Ciências, aulazinha para o 8º ano. Bom gente, vamos falar um pouco sobre tecidos conjuntivos. Tecido conjuntivo, em contrapartida ao tecido epitelial, ele é exatamente o oposto por apresentar células separadas. A gente lembra da aula passada que o epitelial ele é formado por células justapostas. Pelo fato de serem justapostas, não tinha substância intercelular. Pelo fato de não ter substância, não tinha vasos sanguíneos. E por não ter vasos, não tinha nutrição própria, dependendo para se nutrir do tecido conjuntivo. Esse, por sua vez, é exatamente o oposto. O tecido conjuntivo, ele apresenta células separadas. Entre os espaços das células aparece abundantemente substância intercelular ou matriz extracelular. Essa matriz é rica em vasos sanguíneos e esses vasos permitem ao tecido a nutrição própria. Quando se fala em tecidos conjuntivos, nós temos uma variedade genérica conhecida por TCPD, tecido conjuntivo propriamente dito. E ele é, dentre os conjuntivos, o mais genérico possível. A substância intercelular do tecido conjuntivo se divide em duas formas, em dois grupos. Substância amorfa, substância sem forma, simplesmente com a função de preenchimento, e fibras. A substância amorfa é constituída por água, sais minerais, proteínas, glicoproteínas, proteínas ligadas a carboidratos e ácido hialurônico. As fibras do tecido conjuntivo são colágenas, elásticas e reticulares. Vamos entender que essas fibras se diferenciam pelas suas proteínas constituintes e pela espessura ou pela consistência entre elas. O colágeno é uma fibra mais larga, mais reforçada. A elástica é uma fibra intermediária. E as reticulares são fibras colágenas bastante finas. A colocação do tecido conjuntivo com relação à quantidade de célula e substância intercelular, classificam os conjuntivos em dois grandes grupos, frouxo e denso. Quando é que um tecido conjuntivo é classificado como sendo frouxo? Quando a quantidade de substância intercelular ela é a quantidade de células específicas. Então, se tem mais células e menos substância intercelular, o tecido é frouxo. Dentre esse tecido frouxo, podemos citar a lâmina própria, tão conhecida de vocês. A lâmina própria fica abaixo do epitélio, cuja função básica seria a sustentação do epitélio e, ao mesmo tempo, a nutrição. Quando a quantidade de substância intercelular ela se torna maior do que a quantidade de células do tecido, ele passa a ser classificado como denso. Uma vez denso, ele é rico em substância intercelular amorfa e fibras. E essas fibras elas podem se distribuir de maneira ordenadas ou de maneira desordenada. Na hora que as fibras do tecido conjuntivo se distribuem ordenadamente, ele é chamado de tecido denso modelado. E na hora que esse tecido apresenta fibras desordenadas, ele é chamado de tecido denso não modelado. Podemos encontrar o tecido modelado na formação dos tendões, já que ele é modelado e ele suporta tensões, e podemos encontrar o denso não modelado nas aponeuroses, tecido fibroso que reveste os músculos. Dentre os tipos celulares, podemos citar os fibroblastos, que são células jovens produtoras de fibras e produtoras de outros tipos celulares. Podemos citar os plasmócitos, que são células de defesa responsáveis pela produção de anticorpos.
Podemos encontrar macrófagos, que são células de defesa, especificamente na fagocitose. A gente lembra que na defesa orgânica, alguns leucócitos eles podem ser produtores de anticorpos ou podem ser destruidores de micro-organismo. Quando se destrói o micro-organismo por englobamento, disse que ocorreu a fagocitose. E para que isso aconteça, o leucócito necessitaria sair do vaso sanguíneo, passando por um processo chamado de diapedese. Os mastócitos, que são as células do tecido conjuntivo, responsáveis pela produção de heparina e histamina. Heparina, substância anticoagulante, que faz com que o vaso sanguíneo ele não sofra coagulação durante o seu percurso do sangue no interior do vaso. E a histamina, que é um vasodilatador, dentre outras funções, com a função de diminuir a pressão arterial. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima, se Deus quiser.